Augustus Nicodemos, com muita razão, expressou o seguinte: alguns crentes seriam mais úteis se amarrassem a língua ao invés de amarrarem o diabo. Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que está chegando agora, eu sou a Aline, eu já te convido a fazer parte desta comunidade de teologandos. É só você clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sininho de notificações para você sempre receber os conteúdos que são preparados com exclusividade para você. Deixe o seu like, compartilhe e me ajude assim no engajamento deste trabalho. Hoje eu quero falar sobre os 6 pecados da língua, que são cometidos muitas das vezes sem as pessoas se darem conta. E para começar a falar deste assunto, eu quero usar aqui um texto base escrito pelo apóstolo Tiago, no capítulo 3, versos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A primeira verdade descrita aqui nestes versículos é que a língua, não o membro em si, mas o comportamento dela, pode ser comparado a uma ignição de um fogo que incendeia e destrói. O fato de que o fogo é deflagrado pelo inferno, descrito no verso 6, sugere aonde que o mau comportamento da língua pode levar. A prática do pecado leva à condenação. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ao comentar a carta de Tiago, no capítulo 3, apresenta aqui os retratos judaicos da Guiena ou Geena, bem como as imagens que Jesus fala sobre o destino dos perdidos, de uma forma ilustrativa, costumavam incluir chamas. Parece que aqui o apóstolo Tiago, ele faz uma ligação de que o mau uso da língua provoca um incêndio de destruições e ainda conduz à condenação. Eu quero enumerar 6 pecados que a língua pode cometer e quero exemplificar aqui com algumas referências bíblicas, citando alguns exemplos. O primeiro que eu gostaria de destacar aqui é a mentira. Provérbios 12, 22 nos diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Dentre tantos personagens que a Bíblia descreve que foram mentirosos, eu quero destacar aqui Ananias e Safira. Este episódio está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 5. Naquela ocasião, no início da igreja primitiva, ainda com os apóstolos, os cristãos eles viviam em comunidade. Muitos estavam vendendo as suas propriedades e depositavam o valor das mesmas aos pés dos apóstolos, para que houvesse o sustento da igreja em comum. Ananias e Safira, por sua vez, decidiram vender a sua propriedade e depositar aos pés do apóstolo Pedro. Mas antes de eles levarem a quantia, eles decidiram em casa, em comum acordo, de mentir o valor exato que eles tinham vendido. Afinal, ninguém saberia o valor exato da venda. No entanto, isso não passou desapercebido aos olhos do Senhor e revelou ao apóstolo Pedro. A atitude dissimulada de Ananias e Safira fez com que eles sofressem o juízo de Deus. Apocalipse, no capítulo 22, verso 15, nos diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. Ele pecou desde o princípio. Ele mentiu, enganou a terça parte dos anjos. Depois ele visita o Éden e lá ele engana. Ele mente Eva e, como consequência, também a Adão. E todos aqueles que permanecem na prática da mentira, eles serão julgados por Deus. Um cristão que já foi lavado, remido no sangue de Jesus, não pode permanecer na prática da mentira. Quem é mentiroso só demonstra que ainda não foi regenerado pelo Senhor. Segundo pecado da língua, a fofoca. Provérbios capítulo 11, verso 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. O pecado da fofoca é uma traição ao sigilo. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 21 e capítulo 22, nos mostra a história de um homem chamado Doeg, que era muito amigo de Saul. Capítulo 21 fala que ele era um pastor de Saul e que ele sempre estava contando tudo aquilo que Davi fazia, ele fofocava para Saul. E entre este leva e traz de conversa, ele seguia os passos de Davi para fofocar para Saul. Cada vez mais se acendia a ira de Saul contra Davi. A fofoca destrói relacionamentos, destrói a confiança e ela também tem um fundo de mentira. O terceiro tipo de pecado que a língua pode cometer são as palavras torpes. Efésios capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça
aos que a ouvem. O que são palavras torpes? Nós podemos considerar isto como palavrões, palavreados chulos. Como nós podemos conceituar o que seria um palavrão? O conceito pode advir da prática de falar coisas maldosas com perversidade, pela falta de caráter. Esta ideia ela é transmitida lá em Provérbios, no capítulo 6, verso 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. E esta ideia ela é reforçada lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 28, que diz assim: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Que se por um lado o justo ele pensa sabiamente nas palavras que ele vai falar, o perverso, ele fala de forma maldosa. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, registra uma discussão que Jesus tem com os fariseus. E Jesus enfatiza que as palavras que saem da nossa boca apenas refletem aquilo que nós temos no nosso interior. E no versículo 36 de Mateus 12, Jesus exorta dizendo que os homens darão conta de toda palavra fútil que sair da sua boca. O quarto tipo de pecado que é cometido também através da língua são as ofensas. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Dentro do que nós podemos considerar como ofensas está os insultos, bullying, racismo, xenofobia. Qualquer tipo de insulto que venha ferir e humilhar o próximo, isto é ofensa e ofensa é pecado. A Bíblia nos deixa relatado lá em 2 Reis, no capítulo 19, que o rei da Síria chamado Senaqueribe, ele insulta através de uma carta o povo de Israel, insulta o rei e insulta o Deus de Israel. E não saiu barato para ele. Deus guerreou aquela peleja. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, quando eu o insulto, seja por qualquer motivo, eu estou também insultando a imagem de Deus. Por isto que a ofensa ela é um pecado contra o próprio Deus. O quinto tipo de pecado que é cometido através da língua é a murmuração. Um exemplo bem conhecido que nós temos é do povo de Israel durante a sua trajetória no deserto. Eles murmuraram contra Deus. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 1, nós vemos um discurso de Moisés. E ele vai retratar que durante o percurso do povo de Israel no deserto, eles murmuraram contra Deus. O que é murmurar? O termo murmurar significa falar baixinho, os burburinhos. Quando os 12 espiões vão até a terra de Canaã para espiar a terra, ao retornar, 10 deles passam a murmurar entre o povo o que se passava em Canaã. O tipo da terra, as bênçãos da terra, mas também as ameaças da terra. Enquanto que apenas Josué e Caleb se mantêm firmes ainda na promessa da terra prometida. Todo o povo que saiu do Egito para ir em busca da terra de Canaã, com exceção de Josué e Caleb, nenhum pôde receber a terra como herança, devido à murmuração. Porque ao murmurar, os 10 espiões plantaram a semente da dúvida no coração do povo. Sendo assim, esta murmuração se tornou em incredulidade. O povo de Israel demonstrou descrença em Deus. E devido a isto, não puderam receber a terra prometida como herança. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, verso 14, assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, e filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O sexto tipo de pecado cometido através da língua é o falso testemunho. O nono mandamento, e registrado lá em Êxodo capítulo 20, verso 16, nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ao pronunciar falso testemunho, a pessoa ela comete pecado contra o mandamento de Deus. Perante a lei mosaica, ninguém poderia ser acusado apenas por uma testemunha, mas pelo menos de 2 a 3 testemunhas. Desta forma, garantia um julgamento justo. No entanto, vemos o exemplo de Nabote, onde ele foi acusado, julgado e condenado perante a lei. No entanto, ele era inocente, pois as testemunhas o acusaram falsamente. O próprio Jesus foi vítima de testemunhas falsas. E Estevão também, mesmo com todo o rigor da lei, sempre tinha alguém que estava disposto a jurar e testemunhar falsamente. A violação do nono mandamento é um atentado contra a honra e pode destruir o prejudicado em todos os aspectos da vida dele. Testemunhar falsamente é ter o diabo como seu advogado. Ter domínio sobre as nossas palavras é dever de cada um de nós, pois é devido à falta de sabedoria e temor a Deus e responsabilidade com a nossa língua é que muitos de nós caímos em pecado. Pecado este que parece não ter tanta estrutura, parece não ser tão volumoso, parece não ser tão ameaçador na nossa vida cristã, mas são as raposinhas da vinha
que mais destroem as uvas. Assim são os famosos pecadinhos. Aparentam não ter tanta relevância, mas é como um pequeno fogo que é capaz de incendiar e destruir uma floresta inteira. Os pecados da língua têm perdão? É claro, mediante ao arrependimento e a uma mudança de conduta, o Senhor, ele perdoa. Sabe, tem coisas que parecem que fazem parte da vida de muitas pessoas. A pessoa se acostuma a mentir para sair de uma situação, não pensa na consequência de jurar e testemunhar falsamente, xinga palavrão, ela insulta, ela age com racismo, com bullying, ofende, não consegue manter um sigilo de uma conversa, tem um problema com a fofoca, trazendo contendas, vive uma vida de mentira, murmurando, descrendo no Senhor e, por consequência das suas murmurações, levando outros à incredulidade. Se você se sentir tentado a cometer algum tipo de pecado da língua, seja por murmuração, seja por palavrões, por ofensas, por mentira, por fofoca ou um falso testemunho, lembre-se que Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36, Jesus nos exorta dizendo que todo homem terá que dar conta no dia do juízo por cada palavra frívola que saiu da sua boca. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, então já deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, não sai do vídeo sem você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.